Eu lembro exatamente o peso das malas. 2 de 15 quilos. Foi tudo o que eu consegui carregar da vida que me esmagava em silêncio. Enquanto arrumava as coisas no porta-malas, o coração batia tão rápido que parecia querer fugir de mim. Eu sabia que, ao dar aquela última volta na chave, não haveria mais retorno. Naquele instante, olhei para trás e vi o corredor vazio daquele sobrado novinho que eu tinha limpado com tanto carinho antes do nosso casamento. As cortinas que eu mesma pendurei, os pratos que escolhi a dedo, até o café que ele gostava, tudo ficou para trás. Eu saía, sim, mas saía inteira. Ou, pelo menos, o que restava de mim. Meu nome é Isabela Muniz, tenho 27 anos, e essa é a história do dia em que eu percebi que o homem que jurei amar se transformou em uma versão que nem ele mesmo reconhecia. Uma história de como o amor pode se tornar silêncio, ausência e depois traição. Mas antes que você julgue, deixa eu voltar um pouco. Porque ninguém entra em uma história dessas sabendo o final. Eu venho de uma família tradicional. Meu pai, policial federal aposentado, daqueles que impunham respeito só com o olhar. Minha mãe, Dona Regina, sempre foi o tipo de mulher que mantinha tudo no lugar. Casa, filhos e até o coração do meu pai, que sempre foi mais duro que o necessário. Cresci cercada de cuidado, mas também de regras. Muita regra. A mais importante delas era: homem que trai não serve, e mulher que aceita se perde. Guardei isso comigo. Talvez por isso minha adolescência tenha sido uma tentativa frustrada de provar que eu podia fazer tudo certo. Eu não namorava, não saía sem avisar, não desobedecia. Era a filha perfeita. Mas a vida não se importa com o nosso currículo emocional, né? Aos 19, engravidei do meu primeiro namorado. Foi um baque. Minha mãe estava morando em Portugal. Minhas irmãs trabalhavam o dia todo. E eu me vi sozinha com um bebê nos braços e um relacionamento que afundava a cada fralda trocada. Foi nesse período que eu conheci a tal da exaustão silenciosa. Aquela que te faz acordar e pensar: se eu sumisse hoje, ninguém perceberia. Mas a gente sobrevive. Eu sobrevivi. Aprendi a cuidar do meu filho sozinha, a trabalhar enquanto ele dormia, a estudar enquanto ele mamava. Quando minha mãe voltou ao Brasil, finalmente consegui respirar. Fiz uma viagem com ela e minhas irmãs pela Europa. França, Inglaterra, pela primeira vez eu sentia que estava viva e inteira. Foi aí que decidi: não quero ninguém por perto agora. Só quero ser minha por um tempo. E foi nesse tempo que Henrique apareceu. A mensagem dele chegou pelo Instagram. A princípio, ignorei. Ele já tinha tentado falar comigo antes, mas algo nele sempre me pareceu esforçado demais. Mas naquela semana, ele veio com outro tom. Falou sobre Deus, sobre propósito, sobre fé. Me mandou um versículo, perguntou qual igreja eu frequentava. Me chamou para ir ao culto. Eu fui. E olha, ele parecia tudo o que uma mulher ferida sonha encontrar. Educado, respeitoso, bonito, bom de conversa, prestativo e apaixonado pelo meu filho logo de cara. A primeira vez que ele levou um livro cristão para mim, sentou-se com a minha mãe e disse: eu quero cuidar da sua filha e do neto da senhora como se fossem minha família. E minha mãe, aquela leoa exigente, baixou a guarda. Ele é diferente, ela me disse. E eu, burra ou carente, quis acreditar. O que eu não sabia é que ele era mesmo diferente, mas não da forma que eu imaginava. Henrique passou no concurso da Polícia Militar 2 meses depois que começamos a namorar. Foi uma vitória nossa, porque eu estive com ele em cada madrugada de estudo, fiz cada marmita, apoiei cada etapa. Quando ele me pediu em casamento com menos de 1 ano juntos, eu aceitei chorando. Afinal, como recusar um sonho que parecia tão certo? O que eu não imaginava era que, no dia seguinte à posse, o homem que me prometeu o mundo se tornaria um estranho dentro da minha própria casa. Mas isso, eu só descobriria mais adiante. Quando eu era criança, tudo parecia fazer sentido. Meu mundo era um lugar seguro, controlado, onde eu sabia exatamente o que esperar. Eu era a caçula de 3 irmãs, filha de um homem que inspirava respeito por onde passava. Meu pai, Otávio Muniz, era um policial federal daqueles que viravam assunto nas rodinhas da escola só de aparecer de farda. Colete à prova de balas, botas pretas, olhar firme. As crianças apontavam: olha lá, o pai da Isabela! E eu me enchia de orgulho. Ele era meu herói, meu escudo, minha referência. Minha mãe, Dona Regina, sempre foi firme, mas doce. Inteligente, prática e imensamente forte. A casa era limpa, o almoço quente, as contas em dia. Ela fazia parecer fácil cuidar de 3 meninas enquanto meu pai trabalhava em casos pesados. Sequestros, facções, operações sigilosas.
Nós morávamos em Uberaba, em uma casa com quintal e galinhas soltas. Era o tipo de infância que muita gente sonha. Tive carinho, livros, educação e uma sensação constante de que nada poderia me atingir enquanto meus pais estivessem por perto. Mas claro, o mundo real chega. E ele chegou de uma forma que nem meu pai, com toda a sua autoridade, conseguiu impedir. Quando eu tinha 13 anos, meus pais se separaram. Eu não me lembro dos detalhes da discussão. Lembro só do silêncio. Do silêncio brutal que caiu sobre nossa casa depois que meu pai fez as malas e saiu pela porta com 2 sacos pretos de lixo carregando suas roupas. Aquela foi a primeira vez que eu entendi que até os heróis têm falhas e que às vezes eles nos abandonam. O que mais me doeu não foi a separação em si, foi o fato de que ele começou outra família. Rápido demais. Com outra mulher, outro bebê, outro lar. E eu, que era a caçula, me vi substituída. Meu castelo de areia desmoronou em uma velocidade que minha mente infantil não conseguiu processar. Sabe aquele sentimento de ser deixada de lado, como um brinquedo velho? Foi isso. Eu parei de falar com meu pai. Fiquei 4 anos sem atender uma ligação dele. Comecei a me revoltar. A doce e obediente Isabela foi sumindo. Eu queria mostrar que ele estava perdendo alguma coisa. Me envolvi com pessoas erradas, saía escondido, mentia. Fui me distanciando da igreja, da minha mãe, até de mim mesma. Era como se eu estivesse gritando o tempo todo por atenção e ninguém ouvisse. E a verdade é que eu só queria meu pai de volta. Queria que ele dissesse que eu era importante. Mas ele nunca disse. Eu tinha 18 anos quando comecei meu primeiro namoro. Um rapaz de 21, que dizia estar apaixonado por mim desde os 15. Ele era carismático, educado, fazia questão de me levar em casa todo dia. Depois de tanto vazio, ele parecia uma promessa de estabilidade. Com 19, engravidei do Lucas, meu filho. A maternidade me pegou desprevenida e sozinha. Minha mãe já tinha se mudado para Portugal. Minhas irmãs trabalhavam 12 horas por dia. Meu pai estava ocupado demais com o novo bebê para se preocupar. Lembro de estar em casa, recém-parida, procurando no YouTube como cuidar do umbigo de um recém-nascido. Eu não sabia segurar uma mamadeira direito, muito menos entender por que ele chorava tanto. Lucas teve cólicas severas, refluxo, e mais tarde descobrimos intolerância à lactose. Durante meses eu dormia 2, no máximo 3 horas por noite. Mesmo assim, às 4:30 da manhã, eu estava de pé para abrir a academia onde trabalhava. Empacotava meu filho em um cobertor e o deixava na creche mais cedo do que devia, torcendo para ninguém perceber. Quando voltava para casa, ainda era esposa, dona de casa, cozinheira, cuidadora, tudo ao mesmo tempo. Eu sentia que se eu parasse um segundo, o mundo desabava, e ninguém viria me salvar. Eu fui adoecendo devagar. A depressão pós-parto me tomou sem que eu percebesse. Eu chorava em silêncio, sem saber o porquê. Olhava para o Lucas no berço e me sentia culpada por não sentir aquele amor instantâneo que as pessoas juravam que vinha com a maternidade. Era como se eu tivesse sido arrancada de mim mesma, e ninguém via. As pessoas me elogiavam. Você é tão forte, tão guerreira, e eu só pensava, se soubessem o que tem aqui dentro. Foram anos assim, mas como toda mulher que sobrevive, eu fui me reerguendo. Primeiro, em silêncio, depois com pequenos passos. Quando minha mãe voltou para o Brasil, eu comecei a respirar de novo. A gente se reconectou como mãe e filha, e eu finalmente tive espaço para descansar. Fiz uma viagem com ela e minhas irmãs para a Europa. Pela primeira vez em muitos anos, eu me senti leve. Comprei um vestido novo em Paris. Ri até perder o fôlego em Londres. Voltei com uma certeza, eu estava viva. E não precisava de ninguém para existir. Foi nesse momento que decidi ficar sozinha. Queria descobrir quem eu era sem um homem, sem o peso de cuidar de tudo, sem precisar agradar ninguém. Disse para mim mesma. Agora é só você, Isabela. Você, o Lucas e Deus. Mas como a vida tem um senso de humor peculiar, foi exatamente nesse momento que ele apareceu. A gravidez não veio como surpresa, mas veio como um terremoto. Eu sabia que podia acontecer, mas quando o teste deu positivo, a ficha demorou dias para cair. Eu tinha 19 anos e até então só conhecia a maternidade pelos filmes, pelas postagens felizes das redes sociais e pelas lembranças da minha própria mãe. Na realidade, era tudo muito diferente. O pai do Lucas, o primeiro namorado, foi ficando cada vez mais ausente conforme minha barriga crescia. No início, ele dizia que estaria comigo até o fim, mas aos poucos, a rotina e o peso da responsabilidade o afastaram. Ele não era cruel, só era imaturo. Não estava preparado para ser pai. E eu, mesmo sem estar preparada para ser mãe, não tinha escolha.
Na época, minha mãe estava morando em Lisboa, ajudando uma das minhas irmãs com o nascimento da primeira neta. Minha outra irmã trabalhava em São Paulo, mais de 12 horas por dia. E eu estava em Uberaba, sozinha, com uma barriga crescendo e o medo crescendo junto. Tive que aprender tudo na marra. Descobri que não sabia segurar um recém-nascido, que não era só trocar fralda e dar mamadeira. Era decifrar choros, entender refluxo, controlar febres repentinas, limpar umbigos com álcool 70. Eu buscava respostas no YouTube. Lembro de uma madrugada em que Lucas chorava sem parar, com cólica. Eu estava exausta, com os olhos ardendo de tanto chorar também. Me sentei no chão do banheiro, ele no colo e sussurrei para mim mesma. Isso nunca vai passar. Mas passou. A gente não percebe, mas passa. E quando passa, a gente já está diferente. Mais forte, mais calejada, mais consciente do que é ser mulher em um mundo que exige demais e entrega de menos. Aquele início foi brutal. Lucas tinha intolerância à lactose, e só descobrimos depois de meses de crises e noites sem dormir. O médico dizia que era normal, mas nada naquilo parecia normal. Enquanto as meninas da minha idade estavam em festas, conhecendo o mundo, eu estava aprendendo a preparar fórmulas especiais, lidando com choro ininterrupto e um vazio no peito. Eu dormia, quando dormia, 2 horas por noite, às vezes 3. No dia seguinte, acordava às 4h30 para abrir a academia onde eu trabalhava como recepcionista. Meus olhos viviam vermelhos, minhas costas doloridas. Mas meu orgulho não me deixava pedir ajuda. A verdade é que eu não tinha a quem pedir. Meu pai morava em outra cidade com a nova esposa. E mesmo que morasse ali, não seria do tipo que segura um bebê à noite para eu descansar. Eu era tudo que o Lucas tinha. E ele era tudo que me restava. Tive crises de pânico que não contei a ninguém. Passava dias sem comer direito. Desenvolvi uma ansiedade que só fui diagnosticar anos depois. O mais cruel de tudo foi a depressão pós-parto, que chegou silenciosa e me arrancou o brilho dos olhos. As pessoas diziam: a maternidade é linda, é transformadora. Mas dentro de mim, tudo parecia cinza. Eu olhava para o Lucas e me sentia culpada por não sentir aquele amor avassalador do comercial de fraldas. E essa culpa me devorava. Me fazia sentir má. Me fazia achar que tinha algo de errado comigo. Fiquei meses assim, vivendo como se estivesse debaixo d'água, me arrastando pelos dias, sorrindo para não preocupar ninguém. Era como se eu estivesse assistindo minha vida acontecer da plateia, e não do palco. Só comecei a melhorar quando Lucas completou 2 anos. A intolerância passou, ele dormia melhor, já andava, falava, e o mais importante, sorria para mim com um amor que não exigia nada em troca. Aquele amor, mesmo que tardio, nasceu em mim. Quando percebi que ele era o único ser no mundo que me amava incondicionalmente, entendi que talvez Deus tivesse me dado ele para me salvar. Não o contrário. Mas meu casamento não resistiu. O pai do Lucas estava em outro mundo. Ele dizia que me amava, mas se irritava quando eu reclamava de cansaço. Queria que eu fosse alegre, ativa, sensual, mesmo sem dormir direito, mesmo me sentindo um trapo. Quando Lucas fez 3 anos, eu pedi a separação. Não foi uma briga feia. Foi um esvaziamento. Eu me olhei no espelho e pensei: eu não sou mais essa mulher. Eu nem sei quem sou. Foi aí que comecei minha reconstrução. Voltei a estudar. Fiz cursos, trabalhei duro. Comecei a sair sozinha com Lucas, a viajar aos poucos, a me reconectar com quem eu era antes de toda aquela tempestade. Aos poucos, a culpa foi dando lugar à gratidão. Eu passei a olhar para o que vivi não com pena, mas com admiração por mim mesma. Quantas mulheres sobreviveram ao que eu vivi e ainda conseguem sorrir? Um dia, depois de uma manhã difícil com Lucas doente, minha mãe me mandou uma mensagem: filha, vem para cá. Passa um tempo comigo. Ela estava voltando do exterior e queria reunir as filhas. Aquilo me animou. Fiz as malas e fomos passar um mês juntas. Portugal, Espanha, depois França. Voltei leve e revigorada, com planos. Queria fazer intercâmbio, estudar fora, dar ao Lucas experiências que eu nunca tive. Decidi que ficaria sozinha. Por um tempo, pelo menos. Não queria confusão, carência, expectativas. Tinha aprendido a caminhar com as próprias pernas. E eu estava feliz. Verdadeiramente feliz. Pela primeira vez em anos, eu conseguia respirar sem culpa, dormir sem medo, sonhar sem pressa. Eu dizia para mim mesma: você venceu, Isabela. Ninguém mais vai te quebrar. Mal sabia eu que o amor mais destrutivo da minha vida estava prestes a aparecer. E ele viria sorrindo, com a Bíblia na mão. Eu não estava procurando ninguém. E isso, talvez,
tenha sido o que mais chamou a atenção dele. Na época, eu já tinha voltado de viagem, reorganizado minha rotina com o Lucas, e estava 100% focada em mim. Pela primeira vez, minha vida não girava em torno de um homem ou de um problema. Eu tinha metas claras, um intercâmbio nos próximos 12 meses, um curso técnico na área da saúde e tempo de qualidade com meu filho. E no fundo, eu sentia que tudo estava finalmente entrando nos eixos. Foi então que Henrique Costa apareceu. A primeira mensagem chegou pelo Instagram. Um "Oi, tudo bem?" genérico, que normalmente eu ignoraria. Mas naquele dia, talvez pela curiosidade ou pela carência escondida, eu cliquei no perfil. Ele era bonito, sorria com os olhos, tinha fotos com frases bíblicas, imagens em igrejas e um ou outro versículo legendando selfies com a avó. Visualmente, ele parecia o pacote completo. Eu demorei 2 dias para responder. E quando respondi, foi seco. Oi. Tudo sim. E você? A conversa seguiu morna por um tempo. Ele insistia em manter um papo leve, espiritual, perguntava sobre a igreja que eu frequentava, dizia que Deus o estava moldando, que estava aprendendo a ser um homem segundo o coração dele. E eu, que sempre tive o pé atrás com um discurso bonito demais, desconfiava. Mas Henrique tinha algo diferente. Ele era persistente, porém respeitoso. Depois de algumas semanas, me chamou para ir em um culto. Disse que o pastor da igreja dele ia falar sobre recomeços. A palavra recomeço me tocou. Talvez porque eu estivesse vivendo o meu e quisesse ouvir alguém dizer que isso era divino, que era permitido, que eu não era menos digna por ter fracassado antes. Fui. E ele estava lá, sentado na segunda fileira, de camisa branca, Bíblia na mão e um sorriso que, na hora, pareceu sincero. Durante o culto, ele me olhava discretamente, e toda vez que eu desviava o olhar, ele sorria. Depois do culto, conversamos um pouco do lado de fora. Ele falava sobre fé com uma propriedade rara, e quando me perguntou do Lucas, me olhou nos olhos e disse: "Deus me mostra que você carrega um peso grande, mas que é uma mulher escolhida. Seu filho vai ter orgulho da mãe que tem." Naquela noite, chorei no carro voltando para casa. Não porque ele tinha me encantado, mas porque me senti vista. Pela primeira vez em muito tempo, alguém olhava além da mulher forte e independente, e enxergava a mulher cansada, a mãe exausta, a filha carente, a alma quebrada. A partir daí, Henrique virou presença constante. Me mandava mensagens de manhã com versículos, me perguntava se eu precisava de algo, dizia que orava por mim e pelo Lucas. Trazia pequenos presentes, uma Bíblia infantil, uma marmita de estrogonofe, uma rosa branca. Ele não forçava a intimidade, respeitava meus tempos. Era paciente. E parecia sinceramente interessado no meu bem-estar. Com o tempo passou a frequentar nossa casa. Minha mãe, que não confiava em quase ninguém, gostou dele de cara. Disse que ele era educado, prestativo, calmo. Lucas também gostou. Quando ele chegava, corria para o colo dele. Jogavam bola, assistiam desenho, lanchavam juntos. Henrique dizia que o via como um presente de Deus, e eu, claro, me derreti. Uma mulher sozinha, com um filho pequeno, carrega um tipo de medo que pouca gente entende. Ver meu filho aceito, amado, acolhido por um homem que dizia querer ficar, era como encontrar abrigo. Depois de 3 meses, Henrique me contou que estava estudando para um concurso da Polícia Militar. Disse que já havia tentado 2 vezes, mas agora estava focado. Queria estabilidade, queria construir uma família. Me pediu ajuda. Eu fiz apostilas, organizei horários de estudo, preparei lanches. Me tornei uma espécie de tutora emocional. Quando ele dizia que estava cansado, eu lembrava do propósito. Quando queria desistir, eu orava com ele. E então veio a aprovação. Aquele dia foi uma festa. Fiz um bolo em casa, compramos refrigerante, ele chorou me abraçando. Disse que eu era o alicerce dele, que sem mim ele não teria conseguido. Me prometeu que tudo aquilo era só o começo, que em breve eu não precisaria trabalhar tanto, que poderíamos construir um lar estável, bonito, com Deus no centro. Naquela noite, ao me abraçar, me pediu em casamento. Disse que não queria mais viver longe de mim e do Lucas, que queria ser nosso porto. Eu disse sim. E na época, achei que era o sim mais certo que já tinha dito. Minha mãe ficou feliz. Minhas irmãs ficaram desconfiadas, mas respeitaram. Nossos amigos da igreja celebraram. E Henrique passou a morar conosco provisoriamente até a data do casamento civil, marcada para dali a 3 meses. Estávamos empolgados. Falávamos de planos, casa nova, móveis, viagens. Ele queria servir a Deus, entrar para a equipe da igreja, montar um projeto social. Tudo parecia perfeito,
mas alguns detalhes me incomodavam. Pequenos incômodos que, no fundo, minha intuição gritava para eu prestar atenção. Às vezes, ele ficava muito frio sem motivo. Sumia por horas e dizia que estava estudando ou ajudando algum parente. Certa vez, peguei uma notificação estranha no celular dele. Uma conversa com uma tal de missionária Carol, que não parecia muito religiosa. Ele desconversou, ficou bravo, me acusou de invasão de privacidade. E eu, como sempre, pedi desculpas. Disse que era só insegurança. E ele, como sempre, me perdoou, com aquele tom doce, mas levemente condescendente, como quem sabe que vai errar de novo. Pouco tempo depois, ele foi chamado para o curso de formação da Polícia Militar. Disse que ficaria alguns meses distante, mas que isso seria bom para nós. Mandava áudios dizendo que sentia saudade, que pensava em mim nas orações da manhã, que contava os dias para voltarmos e iniciarmos nossa vida oficial como marido e mulher. E foi aí que tudo começou a mudar. De forma sutil, quase imperceptível. Primeiro nos silêncios, depois nas ausências, depois nas mentiras pequenas, que eu não queria acreditar que eram mentiras. Mas naquele momento, eu ainda achava que tinha encontrado meu príncipe. Mal sabia eu que o que eu via como amor era só um reflexo distorcido, um espelho. E ele só mostrava o que eu queria ver. O dia do nosso casamento civil foi simples, mas simbólico. Henrique estava fardado, recém-formado pela polícia militar. Eu usava um vestido azul claro, sem luxo, sem véu, sem grinalda, mas com o coração cheio de esperança. Atrás de nós, minha mãe segurava a Bíblia dele com as alianças dentro. Lucas, de terninho, parecia o menino mais feliz do mundo. Ele já chamava Henrique de pai, e Henrique deixava. Durante a assinatura dos papéis, ele apertou minha mão com força e sussurrou: "Agora somos uma família de verdade." Naquela hora, eu quis acreditar que tudo ia ser diferente. Que os silêncios estranhos, os sumiços, os olhos que às vezes me evitavam, tudo seria apagado por aquele compromisso. Afinal, ele era um homem de fé. Ele havia jurado diante de Deus. A mudança para nossa casa nova foi rápida. Um sobrado pequeno no interior de Goiás, onde Henrique havia sido lotado após a formatura. Eu deixei tudo para trás. Meu emprego, minha cidade, a igreja onde me sentia segura. Carreguei minha vida em caixas, embalei meu filho nos braços e fui recomeçar com ele, cheia de planos. Henrique, nos primeiros dias, era solícito. Ajudava com a mudança, brincava com Lucas, falava de projetos. Disse que queria abrir uma célula em casa, fazer cultos semanais. Eu me animava. Compramos cortinas juntos, montamos os móveis, escolhemos louças. Ele fazia planos de construir uma varanda com churrasqueira. À noite, ele me abraçava e dizia: "Você é o meu milagre. Eu pedi uma mulher de Deus e ele me deu você." Mas com o passar das semanas, eu comecei a perceber que ele não estava presente de verdade. Durante o dia, Henrique saía cedo e voltava tarde. Alegava estar fazendo plantões extras ou resolvendo documentos pendentes na corporação. Às vezes não avisava que se atrasaria. E quando eu ligava, ele atendia com pressa ou não atendia. Dizia que o celular estava descarregado ou que não podia usar no quartel. No começo, eu acreditava. Afinal, ele era policial. O trabalho era pesado, eu sabia disso. E como boa esposa, me esforcei para não ser invasiva, para não pressionar. Mas as ausências começaram a virar padrão. As conversas se tornaram monossilábicas. As orações desapareceram da rotina. Henrique, que antes me mandava versículos todas as manhãs, agora mal respondia meus "bom dia." Quando eu tentava falar sobre o que estava sentindo, ele se irritava. "Você está sendo dramática." "Eu estou cansado, Isabela. Para de criar coisa." Eu comecei a duvidar de mim. Passei a pensar que eu era exigente demais. Que talvez estivesse acostumada demais com sofrimento, e agora que tinha paz, não sabia como lidar. Afinal, ele não gritava, não batia, não traía. Pelo menos, não que eu soubesse. Mas havia uma frieza em seu olhar que me doía mais do que qualquer grito. Um vazio que tomava conta da casa, mesmo com o som da televisão ligado. Henrique evitava estar comigo. Dormíamos cada vez mais afastados. E o pior, com Lucas, ele também havia mudado. Se antes o tratava como filho, agora parecia que o menino era um incômodo. Certa vez, Lucas estava com febre. Liguei para Henrique pedindo que passasse na farmácia no caminho para casa. Ele chegou horas depois, sem o remédio. Disse que esqueceu. Nem olhou para o filho deitado no sofá. Só foi direto para o banho, como se nada tivesse acontecido. Foi ali que comecei a sentir um aperto no peito.
Uma sensação de que eu havia entrado em um labirinto sem saída. Eu havia apostado tudo naquele relacionamento. Largado minha cidade, minha rede de apoio, meus planos. E no fundo eu tinha medo de estar sendo enganada. Mas aí ele me beijava na testa, uma vez ou outra. Ou me abraçava sem dizer nada, como se fosse pedir desculpas com o corpo. E eu cedia. Eu pensava, é só uma fase. Ele está estressado. Eu preciso ser paciente. Esse pensamento me prendeu por semanas. Até que vieram os plantões falsos. Comecei a notar inconsistências. Datas que não batiam. Histórias que mudavam. Um dia ele disse que dormiu no alojamento. No outro, que estava na casa do sargento. Um colega dele me respondeu uma mensagem dizendo: Henrique não estava no turno ontem. E aí, meu chão começou a rachar. Mexi no celular dele, algo que nunca tinha feito. Não encontrei mensagens comprometedoras, mas sim uma conta no Instagram com outro nome. Um perfil secundário, com fotos antigas, curtidas de mulheres desconhecidas, conversas que terminavam com emojis de coração. Tudo apagado depois, como se fosse rotina. Confrontei Henrique naquela mesma noite. Ele negou tudo. Riu de nervoso, me chamou de paranoica. Disse que eu estava precisando de um psicólogo, que a maternidade me deixou insegura, que eu inventava coisa. Me acusou de querer controlá-lo. E com um olhar gelado disse: se você continuar assim, eu vou embora. Eu não casei para viver com desconfiança. Naquela noite, eu chorei até dormir. E quando acordei, ele estava lá, de toalha, fazendo café, como se nada tivesse acontecido. Me deu um beijo na cabeça e disse: vamos esquecer essa bobagem, amor. Hoje é um novo dia. E eu, como tantas mulheres antes de mim, aceitei a desculpa sem palavras. Porque o medo de estar certa era maior do que a vontade de descobrir a verdade. Mas a verdade não desaparece. Ela fica ali, batendo a porta, cada vez mais alta. E no meu caso, ela viria como um furacão. A farda era bonita. Eu lembro da primeira vez que vi Henrique uniformizado. Ombros retos, postura firme, semblante sério. Era o retrato da autoridade, da conquista. As vizinhas olhavam admiradas. Algumas comentavam como eu era uma mulher de sorte. Afinal, quem não sonha com um homem bonito, trabalhador, policial, com cara de família e Bíblia na estante? Mas o que ninguém via era o que vinha depois da farda. Quando ele chegava em casa, não era o mesmo homem da rua. Não era o servidor público orgulhoso, o marido atencioso ou o pai presente. Era um fantasma. Um corpo no sofá, com o celular na mão e a mente distante. Ele respondia perguntas com grunhidos, evitava olhar nos meus olhos e, a cada tentativa de conversa, reagia como se eu fosse uma inimiga. Você reclama de tudo, Isabela. Nada nunca está bom para você. Eu estou cansado. Você quer que eu seja seu terapeuta agora? Essas frases se tornaram parte do nosso cotidiano. Frases afiadas, ditas com a frieza de quem sabe que está ferindo. E eu? Eu ficava em silêncio. Porque toda vez que eu tentava reagir, ele virava o jogo. Henrique era mestre na arte da inversão. Me fazia duvidar de mim mesma. Às vezes eu me pegava pensando: será que estou exagerando mesmo? Será que estou carente? Será que sou eu o problema? Foi um processo lento e devastador. Comecei a ter insônia. As noites eram longas, silenciosas, cortadas por sons que só eu ouvia. O barulho do WhatsApp vibrando às escondidas, a descarga às 3 da manhã, a porta da frente sendo destrancada quando ele achava que eu dormia. Eu fingia dormir para ver até onde ia a mentira. E quando confrontava no dia seguinte, ele sempre tinha uma desculpa pronta. Fui só comprar água. Fui socorrer um colega de plantão. Você está maluca? Aos poucos, Henrique foi apagando tudo o que havia prometido. As orações em família? Sumiram. Os planos de célula? Esquecidos. As promessas de viajar, de cuidar de mim, de tratar o Lucas como filho? Todas enterradas sob desculpas esfarrapadas e silêncios ensurdecedores. Lucas, inclusive, começou a sentir. Ele ficava inquieto quando Henrique chegava. Parava de brincar. Se encolhia no sofá. E eu fingia que era coisa da minha cabeça, porque eu queria muito acreditar que ainda havia conserto. Mas os dias bons foram desaparecendo por completo. Havia semanas em que Henrique mal falava comigo, outras em que ele alternava entre frieza e sedução. Quando via que eu me afastava, voltava a ser gentil. Comprava flores, fazia janta, me abraçava forte. E logo depois, tudo de novo. Sumiços, indiferença, desprezo. Era como viver com 2 homens dentro de um só corpo. Um me fazia sentir amada. O outro me fazia sentir lixo. Comecei a emagrecer.
Em pouco tempo, perdi 8 quilos. Dormia mal, comia mal, me sentia constantemente ansiosa. Minhas unhas quebravam com facilidade, meus cabelos caíam. Fui ao médico, fiz exames. Tudo normal. Mas eu sabia. O problema não era físico. Era emocional. Era psicológico. Eu estava adoecendo por dentro. Quando comentei com uma amiga da igreja, ela hesitou, mas falou: Isabela, você já ouviu falar em abuso emocional? Aquilo me soou exagerado na hora. Henrique nunca me bateu, nunca me trancou em casa, nunca gritou comigo. Mas comecei a pesquisar. Li sobre gaslighting, sobre relacionamento com pessoas narcisistas, sobre manipulação sutil. E algo dentro de mim tremeu. Porque tudo se encaixava. Henrique me isolou. Fez com que eu desconfiasse de minhas amigas, da minha família, de mim mesma. Dizia que minha mãe era tóxica, que minhas irmãs não gostavam dele, que minhas amigas eram más influências. Aos poucos, eu parei de me abrir com todo mundo. Ele era o centro do meu mundo. E mesmo assim, eu era só uma peça secundária no dele. Comecei a anotar. Fiz um diário escondido onde registrava cada contradição, cada mentira, cada frase cruel. Não era para provar para ninguém. Era para provar para mim mesma que eu não estava louca. Um dia, ele chegou em casa com um perfume diferente. Sentei ao lado dele e comentei: Perfume novo? Ele respondeu, sem tirar os olhos do celular: Não, deve ser do sargento que encostou em mim. Outro dia, encontrei um brinco de argola no carro. Não era meu. Ele disse que provavelmente alguma colega entrou no carro e deixou cair. Riu da minha paranoia. E eu ri de nervoso. Porque eu não tinha mais forças para discutir. Foi minha mãe quem percebeu primeiro. Ela me ligava e dizia que minha voz estava diferente. Eu fingia. Dizia que era o clima seco, que era cansaço, que estava tudo bem. Mas ela sabia. Mãe sente. E em uma dessas ligações ela disse: Filha, eu não criei você para viver pedindo migalhas de afeto. Não se acostuma com isso. Essas palavras me doeram. Porque no fundo eu já tinha me acostumado. Mas o que me acordou mesmo foi o Lucas. Uma noite ele me puxou pela camisa enquanto eu chorava escondida no banheiro e disse: Mamãe, você está doente? Você vai morrer? Ali eu desabei. Porque ele viu o que eu tentava esconder. Porque ele sentia a dor que eu fingia suportar. Naquela madrugada, me sentei no sofá e encarei Henrique dormindo. Ressonava tranquilo, como se a vida estivesse em paz. E eu me perguntava: Quem é você, Henrique? Onde foi parar aquele homem que segurou minha mão no altar e disse que cuidaria de mim e do meu filho? Mas eu não tinha mais respostas. Só um medo profundo do que ainda estava por vir. A ansiedade passou a viver em mim como uma hóspede barulhenta. Ela me acordava às 3 da manhã com o coração disparado, me fazia roer as unhas até sangrar, me tirava o ar enquanto eu tentava preparar o café da manhã para o Lucas. Eu me sentia em um estado de alerta constante, como se algo estivesse prestes a explodir, e talvez estivesse mesmo. Henrique parecia cada vez mais distante. Quando estava em casa, mal me tocava. O celular, antes largado pela casa, agora vivia colado à palma da mão. Levava até para o banheiro. Trocava senhas, mudava o padrão de desbloqueio. E mesmo que nada fosse dito, o clima entre nós era sempre tenso. Um silêncio que gritava. Certo dia, enquanto ele dormia, o celular dele vibrou sobre a cômoda. Uma notificação acendeu a tela. Era do WhatsApp. O nome que apareceu era apenas Ana, trabalho. Mas a prévia da mensagem dizia algo que me fez gelar. Sonhei com você de novo. E um emoji de beijo. Meu corpo ficou paralisado. Eu podia ignorar, fingir que era engano, me convencer de que eu estava interpretando errado. Mas algo em mim gritou: Chega! No dia seguinte, esperei ele sair para um suposto plantão e decidi fazer o que, por muito tempo, prometi que nunca faria: investigar. Eu já não confiava nele. Já não confiava em mim. Então precisava de provas, de fatos, de algo que me dissesse que eu não estava louca. Comecei pelo notebook dele, que às vezes ficava aberto na sala, conectado ao e-mail. Fiz buscas por palavras-chave. Encontro, amor, mensagem, viagem. Encontrei e-mails antigos trocados com uma mulher chamada Jéssica, com datas que coincidiam com nossas fases de maior afastamento. Nada explícito, mas íntimo. Mensagens tipo: Sinto falta da leveza que só você me dá. Estou preso em uma vida que não é minha. No mesmo dia, procurei o perfil dele no Instagram, aquele que eu já seguia. Estava limpo. Fotos nossas, frases de fé, vídeos no culto, mas resolvi tentar algo mais profundo. Digitei o número dele em um site de busca reversa de WhatsApp e apareceu outro nome:
outro número vinculado e um perfil aberto, com stories ativos. Quando cliquei, quase deixei o celular cair. Lá estava ele, o mesmo rosto, as mesmas roupas, mas um nome diferente. Henrique Souza. Seguidores que eu não conhecia e fotos com legendas sugestivas. Uma selfie com um sorriso misterioso e a frase: liberdade é não ter que dar satisfação para ninguém. Outra, com uma mulher de costas, em um restaurante. E aí veio o baque. Nos destaques do perfil, uma sequência chamada Mochilão 2023. Vi paisagens, aeroportos, trilhas, cidades que ele nunca mencionou. E em uma das fotos, uma legenda que cravou fundo no meu estômago. Viajar com quem entende sua alma é outro nível. A mulher da foto estava de mãos dadas com ele. As mãos entrelaçadas. Não restava mais dúvida. Aquilo me jogou em um estado de pânico. Eu tremia. Suava. Chorei em silêncio, tentando não acordar o Lucas. A raiva, a vergonha e a incredulidade se misturavam dentro de mim. Como eu pude não ver? Como eu, tão cuidadosa, tão experiente, tão protetora com meu filho, me deixei enganar desse jeito. Mas eu sabia a resposta. Porque eu queria acreditar. Queria tanto que fosse verdade, que aquele homem fosse um recomeço, que fechei os olhos para tudo que estava na cara. O discurso cristão, as flores, os versículos, os abraços, tudo fazia parte do personagem. E eu fui o palco onde ele encenou. Nos dias seguintes, a ansiedade se intensificou. Eu acordava de madrugada, ia até o banheiro e vomitava. Passei a andar com remédio na bolsa. Não conseguia comer, trabalhar, raciocinar. Quando o Henrique estava em casa, eu disfarçava. Quando ele saía, eu colapsava. Cheguei a cogitar contar tudo à minha mãe, mas me calei. Porque, no fundo, eu ainda sentia vergonha. Vergonha de ter insistido, de ter ignorado os sinais, de ter colocado meu filho nessa história. Eu, que prometi para mim mesma nunca mais viver um relacionamento abusivo, estava presa até o pescoço em um. O ápice veio em uma sexta-feira. Ele saiu dizendo que teria um plantão dobrado e que só voltaria no domingo. Eu disse ok, dei um beijo frio e esperei ele sair. Uma hora depois, vesti uma roupa qualquer, peguei meu carro e fui até o batalhão onde ele dizia que estaria. Estacionei do outro lado da rua e fiquei lá, esperando, observando. 3 horas depois, vi ele saindo em um carro que não era o nosso, com um uniforme jogado no banco de trás e roupa de civil. No banco do carona, uma mulher, cabelos cacheados, corpo atlético, rindo alto. Eles seguiram em direção ao centro. Eu o segui de longe, coração na boca, mãos suando no volante. Pararam em um restaurante caro. Ele saiu do carro, abriu a porta para ela, e os dois entraram rindo, rindo. Ali, no volante, olhando pela janela, minha alma se quebrou. Mas não gritei, não buzinei. Não entrei. Eu apenas chorei. Chorei por mim, pela Isabela que acreditou, pela mulher que se doou inteira, pela mãe que abriu mão dos seus sonhos, da sua cidade, da sua paz. Quando voltei para casa, não dormi. Passei a noite toda em claro, sentada na cama com o caderno no colo. Peguei a caneta e comecei a escrever. Tudo. Cada detalhe. Os nomes, os horários, as frases. Eu precisava ver no papel o que a minha mente já sabia. Aquilo não era amor. Era manipulação. Era abuso. E no fim da última página, escrevi em letras maiúsculas. Você vai sair dessa. Eu ainda não sabia como, nem quando. Mas eu sabia que não podia mais permitir que meu filho crescesse vendo a mãe ser tratada como nada. Porque eu sou muito mais do que isso. E pela primeira vez em muito tempo voltei a acreditar em mim. Eu sabia que a máscara tinha caído. Só faltava ele perceber que eu tinha visto. Passei os 2 dias seguintes ensaiando diálogos na cabeça. Imaginava 1000 formas de confrontá-lo, de maneira fria, agressiva, emocional, silenciosa. Pensava em deixar tudo por escrito, ou em gritar na cara dele. Mas a verdade é que quando você está há muito tempo sendo anulada, até recuperar sua voz, é um desafio. No domingo à noite, ele voltou como se nada tivesse acontecido. Jogou a mochila no canto, tirou os sapatos e se jogou no sofá. Me olhou de canto de olho e disse: estou morto. Plantão foi puxado. Eu apenas o encarei por alguns segundos em silêncio. Um nó se formou na garganta. Tentei conter o impulso de chorar ou voar nele. Mas não queria dar esse gosto. Me levantei e disse: seu jantar está na geladeira. Ele nem agradeceu. Eu fui para o quarto. Fechei a porta. E naquela noite, deitei com a decisão feita.
Eu ia sair daquela casa. Só precisava terminar de juntar as provas. Porque se eu abrisse a boca ali, ele me engoliria com palavras. Ele viraria o jogo como sempre. Me chamaria de louca, de desequilibrada. E eu já tinha caído nessa armadilha antes. Não de novo. Na segunda-feira, escrevi uma carta à minha mãe. Contei tudo. Cada detalhe. Pedi que ela ficasse em silêncio, mas que se preparasse para me receber. Liguei para uma das minhas irmãs e, com a voz embargada, pedi ajuda financeira para o transporte. Ela não perguntou nada. Só respondeu: "Quando você quiser sair, eu estou aqui." E como se o universo tivesse ouvido minha decisão, naquela mesma tarde, recebi uma mensagem de uma mulher desconhecida. Nome: Patrícia. Foto de perfil com farda. Na mensagem, apenas uma frase: "Oi, desculpa te procurar assim, mas acho que você precisa saber com quem está casada." Meu corpo gelou. Respondi com cautela. Ela foi direta. Henrique se apresenta como solteiro na cidade onde trabalha. Já vi ele sair com pelo menos 3 mulheres diferentes nos últimos meses. Uma delas engravidou. Me senti sem ar. Pedi provas. Ela mandou prints de mensagens, prints de stories, áudios, até uma foto dele em um bar com uma mulher sentada no colo. Tudo datado de quando ele dizia estar em plantões. A mulher que engravidou, segundo ela, já havia feito aborto. E ele sumiu depois disso. Patrícia me disse que era amiga de uma das envolvidas e que só me procurou porque viu minha foto no perfil dele antigo, o que ele dizia ter deletado. Ela descobriu que ele ainda estava casado e decidiu me avisar. A ficha caiu de vez. Henrique não era apenas infiel. Ele era um mentiroso compulsivo, um manipulador, um farsante. Passei os dias seguintes em modo automático. Esperei ele sair de novo e tirei cópia de todos os documentos que estavam no armário. Fiz backup das mensagens, imprimi as provas. Guardei tudo em uma pasta com o título Henrique, Verdade. Era como se eu estivesse montando um dossiê sobre o homem com quem eu dormia todas as noites. E então chegou o sábado. Eu preparei o terreno. Deixei Lucas na casa de uma amiga. Me sentei no sofá com a pasta no colo. Quando ele entrou em casa cansado de uniforme, eu me levantei. "Podemos conversar?" Ele franziu a testa desconfiado. "Agora?" "Agora." Entreguei a pasta nas mãos dele. E esperei. Henrique abriu, folheou as primeiras páginas, e o rosto dele mudou. Perdeu a cor. Aquele semblante firme de policial deu lugar a um pânico mal disfarçado. Ele tentou rir. "Ai, você fez tudo isso por quê? Você está doente." "Não, eu estou acordada. Quem está doente é você." Ele começou a levantar o tom, como quem quer virar o jogo. "Você invadiu minha privacidade. Isso é crime. Sabe disso, né? Crime é enganar uma família inteira. Mentir para uma criança. Se passar por cristão enquanto destrói vidas." Ele atirou a pasta no chão e veio em minha direção. Por um segundo, temi que fosse me agredir. Mas ele parou. Me olhou nos olhos e disse com uma frieza que gelou meu sangue: "Você não vai conseguir nada sem mim. Ninguém te aguenta, Isabela. Você é emocionalmente instável. Carrega um filho que nem é meu. Boa sorte achando outro idiota que aceite." Foram as palavras mais cruéis que já ouvi. E, ao mesmo tempo, libertadoras. Porque ali, sem máscaras, sem manipulação, ele mostrou quem era. Eu não chorei. Não gritei. Apenas me virei, entrei no quarto, travei a porta e comecei a guardar minhas coisas. Liguei para minha irmã, ela disse: "Estou saindo de casa. Chego em 3 horas." Naquela noite, eu dormi trancada no quarto com uma cadeira escorando a porta. Lucas na casa da amiga, eu sozinha com meu medo. Mas pela primeira vez, eu não sentia vergonha do medo. Sentia coragem. E quando o sol nasceu, arrastei minhas malas até o portão, entrei no carro da minha irmã e olhei para trás só uma vez. Henrique me observava da janela, com aquele mesmo olhar vazio de sempre. E eu sorri. Porque aquele era o fim de um ciclo. Mas o começo de mim. Quando minha irmã estacionou em frente à casa da nossa mãe, meu corpo inteiro tremia. Era como se eu tivesse atravessado uma tempestade de pé no meio da estrada e agora estivesse tentando lembrar como se respira. Ela desligou o carro, me olhou e disse: "A gente está aqui, Isa. Agora é com calma." E pela primeira vez, em muito tempo, eu chorei no ombro de alguém. Aquele choro não era só tristeza. Era alívio. Era culpa. Era frustração. Era tudo misturado. Eu tinha me separado oficialmente. Tinha deixado a casa, a cidade, o homem com quem me casei. Mas dentro de mim, ainda havia escombros. E quando você sai de um relacionamento abusivo, não é só o outro que vai embora. Uma parte sua fica lá,
ferida, escondida, esquecida. Nos primeiros dias, eu não conseguia sair da cama. Minha mãe preparava café, arrumava o quarto, tentava puxar conversa. Eu respondia com monossílabos. Lucas, confuso, me perguntava quando voltaríamos para nossa casa. Eu dizia que em breve teríamos outra. Mas, no fundo, eu nem sabia se conseguiria levantar de novo. A ansiedade virou depressão. Tudo era pesado. Comer, respirar, conversar até tomar banho parecia esforço demais. Eu me culpava o tempo todo. Pela escolha, por ter ignorado os sinais, por ter exposto meu filho àquilo. Repassava cenas na cabeça, revisava diálogos, relia mensagens, me perguntava: onde foi que eu errei? E então veio a raiva. Não contra ele, contra mim. Como eu, uma mulher tão consciente, tão dedicada, tão cuidadosa, deixei que um homem como Henrique tomasse conta da minha vida. Eu o defendi para todo mundo. Abandonei meus planos. Coloquei meu filho na equação. Abri minha casa, meu coração, minha fé. E ele me destruiu. Com mentiras, omissões, indiferença. Mas ninguém via isso. Aos olhos dos outros, eu era a mulher que não deu certo de novo. A complicada, a que escolhe mal. As pessoas vinham com frases prontas. Você precisa se amar mais. Talvez tenha sido rápido demais. Deus sabe o que faz. E tudo aquilo me enchia de mais culpa. Como se a dor que eu sentia não fosse legítima. Como se eu tivesse provocado. Como se ser enganada fosse escolha. Foi nessa fase que eu me afastei de tudo. Das redes sociais, da igreja, dos amigos. Me sentia envergonhada, esvaziada. O mundo parecia me julgar a cada passo. Até uma ida à padaria era uma batalha mental. E à noite, o silêncio me consumia. Henrique não me procurou. Nem uma mensagem. Nem uma tentativa de reconciliação. Nada. Era como se eu nunca tivesse existido para ele. E isso foi o que mais doeu. Porque eu percebi que todo o amor, toda a entrega, toda a fé, só vieram de um lado. Ele nunca me amou. Ele amou o papel que eu representava. A mulher devota. A mãe dedicada. A esposa que o elevava socialmente. Mas a Isabela real, com medos, cansaços, feridas. Essa ele nunca quis. Eu comecei a ter pensamentos ruins. Muito ruins. Pensava em sumir, em desaparecer, em não ser mais um peso para ninguém. Cheguei a escrever uma carta. Guardei em uma gaveta. Não porque eu ia fazer algo, mas porque eu precisava tirar aquilo de dentro de mim. Precisa dizer, mesmo que fosse no papel, eu não aguento mais. Foi nessa mesma semana que recebi uma ligação inesperada. Era a Dandara, uma amiga antiga da igreja, que eu não via há meses. Ela disse que tinha sonhado comigo, que acordou sentindo que precisava me ligar. Eu chorei no telefone. Pela primeira vez, desabei para alguém que não era da família. E ela apenas ouviu. Não julgou. Não aconselhou. Só ouviu. Depois disso, começou a me mandar mensagens todo dia. Estou passando aí com bolo de milho. Vamos caminhar só 15 minutos? Lucas pode brincar com meu filho. Vamos ao parque. Pequenas atitudes, mas que aos poucos me fizeram lembrar que eu existia. Voltei à terapia. Comecei a escrever de novo. Com o tempo, o apetite voltou. O sono voltou. A fé foi voltando, mesmo que devagar. Um dia li uma frase que me marcou profundamente. Se reconstruir sozinha é uma das formas mais corajosas de amor próprio. E ali eu entendi. Eu não falhei. Eu fui vítima, fui enganada, fui manipulada. Mas eu levantei. Eu pedi ajuda. Eu escolhi meu filho. Eu escolhi viver. Henrique? Nunca mais vi. Mas soube por amigas que ele continuou sua rotina de mentiras. Que outras mulheres já estavam no seu ciclo. Que nenhuma durava. Que ele seguia trocando de cidade, de história, de personagem. Porque era isso que ele fazia. Atuava. E eu fui só um dos palcos. Mas ele não levou meu brilho. Não levou minha essência. Não levou minha capacidade de amar. Só me fez mais atenta, mais forte, mais seletiva. Aos poucos, comecei a reconstruir meus sonhos. Retomei o curso técnico. Voltei a trabalhar com atendimento online. Lucas entrou em uma nova escola e logo nos primeiros dias me disse: Mamãe, aqui é mais feliz, né? E eu apenas sorri. Por que era? Porque agora, finalmente, a casa era só nossa. E o coração também. Não foi de um dia para o outro. E nem poderia ser. Me reconstruir foi um processo solitário, silencioso, lento, doído. E, acima de tudo, meu. Eu não postei textão. Não fiz desabafo nas redes. Não contei detalhes para as conhecidas. Apenas vivi. Um dia de cada vez. Um passo de cada vez. Com recaídas, com dúvidas,
com noites em que chorei escondida no travesseiro, mas também com pequenos triunfos, como dormir uma noite inteira, comer uma refeição sem sentir culpa, olhar no espelho e não me odiar. Eu nunca tinha me olhado de verdade. Sempre fui moldada pelas expectativas dos outros. Filha exemplar, mulher resiliente, mãe guerreira. Sempre tentando agradar, provar meu valor, ser suficiente. E quando Henrique apareceu, com aquele discurso cheio de fé e propósito, eu achei que finalmente tinha valido a pena ser quem fui a vida toda. Mas hoje, olhando para trás, entendo. Eu era a recompensa, não ele. Ele não me merecia. E nem sabia o que tinha nas mãos. Porque enquanto ele manipulava, mentia, seduzia, eu entregava. Amor, cuidado, lealdade, verdade. Enquanto ele criava versões, eu mostrava minha alma. E isso, por mais dolorido que tenha sido, me salvou. Me salvou porque me ensinou que eu não posso mais aceitar menos do que eu dou. Foi com esse pensamento que comecei a colocar limites. Em tudo. Na terapia, aprendi que o trauma me ensinou a viver em alerta, a tentar prever o próximo golpe, a me antecipar à rejeição. E que agora, livre daquele ambiente tóxico, eu precisava aprender a desarmar o corpo. Respirar, confiar, relaxar. Não foi fácil. Por muito tempo, qualquer mensagem inesperada me fazia disparar o coração. Qualquer homem gentil me deixava desconfiada. Eu mesma me auto-sabotava. Deve ter alguma coisa errada, ninguém é assim de verdade. Era como se eu estivesse sempre esperando a próxima decepção. Mas aos poucos, fui percebendo que nem todo mundo era ele. Que havia pessoas boas, inteiras, disponíveis. E que, antes de reencontrá-las, eu precisava primeiro me reencontrar. E foi nesse reencontro que nasceu uma versão nova de mim. Mais seletiva, mais leve, menos ansiosa por aprovação. Menos preocupada com o que os outros acham. Parei de me explicar. De justificar cada escolha. De tentar ser a mulher ideal. Comecei a apenas ser. Me permiti ter prazer de novo. Voltar a dançar com Lucas na sala. Comer meu doce favorito sem culpa. Dizer não sem medo. Dormir até mais tarde quando precisava. Reencontrei amigas antigas. Conversei com mulheres que passaram por histórias parecidas. Fiz parte de grupos de apoio silenciosos, onde cada relato me curava um pouco. Voltei à igreja. Não por obrigação, mas por desejo. Porque minha fé, apesar de abalada, nunca morreu. Só precisou de silêncio para florescer de novo. E lá, naquele mesmo lugar onde um dia Henrique me levou, eu me sentei sozinha, no último banco, e fiz uma oração simples. Deus, obrigada por não me deixar perder de mim mesma. E ali, sem alarde, sem lágrimas dramáticas, eu me perdoei. Pelo tempo perdido, pelos sinais ignorados, pelos silêncios engolidos, pelas promessas acreditadas. Eu me abracei internamente e disse: você sobreviveu, e agora vai viver. Lucas floresceu comigo. Nossa casa nova tinha luz, tinha tranquilidade. Não era grande, mas era nossa. Pela primeira vez, ele dormia sem medo. Não me perguntava mais por Henrique, e eu nunca precisei dizer que ele foi um erro. Porque criança sente. E, acima de tudo, aprende pelo exemplo. E eu queria que ele aprendesse que a mãe dele não se calou. Que ela caiu sim, mas se levantou com dignidade. Que amar alguém não significa permitir tudo. E que o amor próprio é o alicerce de todas as relações saudáveis. Hoje, eu olho para minha história e não sinto mais vergonha. Sinto orgulho. Porque precisei quebrar para me ver inteira. Precisou doer para eu aprender a curar. E eu curei. Sim, ainda tenho cicatrizes. Algumas noites ainda doem. Alguns gatilhos ainda existem. Mas eles não me definem. Eles só me lembram do quanto eu fui forte. Henrique? Nunca mais tive notícias diretas. Soube por outras mulheres que ele seguiu o mesmo padrão, que destruiu mais algumas vidas, que segue criando versões de si conforme a plateia muda. Mas isso já não me fere, porque hoje eu sei. O problema nunca foi comigo. Foi ele que nunca soube amar. Que nunca se encarou de verdade, que precisa de múltiplas versões porque tem medo de quem realmente é. Eu, pelo contrário, me encarei, me reconheci, me aceitei e me reconstruí, em silêncio, mas inteira. E se você chegou até aqui me ouvindo, saiba, essa não é só a minha história, pode ser a sua também, ou de alguém que você ama. Então, por favor, se você está vivendo uma relação que te esvazia, que te apaga, que te deixa doente, escute esse conselho. Não espere a destruição total para recomeçar. Você não precisa estar em pedaços para merecer recomeçar. Às vezes,
Basta apenas uma decisão, um movimento, um primeiro passo. A minha virada não foi em um grito, nem em um escândalo. Foi em um sussurro interno, em uma madrugada qualquer, quando eu olhei para o teto e pensei: eu não quero mais viver assim. E a partir dali, tudo começou a mudar. Esta história é baseada em fatos reais. Se você se emocionar, se identificar ou se revoltar, inscreva-se no canal Vidas Cruzadas. Todos os dias, histórias fortes, que tocam a alma e mexem com a mente. Até mais!